Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda de pé, nós vamos ler 2 Timóteo 4, 1-4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Podem se assentar. O que eu quero dizer-lhes nesta manhã tem por base a observação de coisas que vejo, que acompanho, e há no nosso tempo uma transformação, um novo modelo, que não é um novo modelo, muito pelo contrário, mas é um modelo de igreja que tem atraído muitas pessoas e nas quais algumas características que são absolutamente preocupantes. E muitos têm se voltado a este novo modelo de religiosidade, e eu quero usar um exemplo de algo que eu li, um anúncio que eu li, e eu quero aplicar esse exemplo àquilo que eu estou vendo a respeito dessa religiosidade de hoje. Há uma nova modalidade, não é, de serviço, de prestação de serviço nos nossos dias. Eu não sei se falo certo, mas seria algo como pay-per-use, ou seja, pague quando usar. E essa nova modalidade de consumo de serviço, não é, está se tornando popular no nosso tempo. Então, se antes nós tínhamos que contratar um serviço de forma ininterrupta e usar ele só quando quiséssemos ou precisássemos, agora, então, foi lançado um novo modelo onde você usa quando precisa e só paga quando usar, não é? E eu vi um anúncio que ele é mais ou menos assim, preste atenção no anúncio. Ele fala sobre o seguro de carros, né, de veículos. Ele diz assim, então: uma nova modalidade de seguro veicular está sendo oferecida no mercado. É o seguro por minuto. Esta modalidade de seguro permite que você pague apenas pelo tempo efetivo em que utilizar o seguro do seu veículo, ou seja, segundo a sua demanda. Assim você paga um preço justo e possui total controle sobre as suas despesas. Funciona de forma muito prática. Você compra créditos de seguro que nunca expiram e são consumidos conforme você liga e desliga a sua cobertura por minuto de utilização. Utilizando as mais modernas tecnologias da era digital, este produto é adaptado à vida moderna, tratando cada pessoa na sua individualidade e de acordo com cada situação. Eu não vou julgar que esse produto é bom ou não, ou se o modelo de produto é bom ou não. Você tire a sua própria conclusão. Mas eu consigo enxergar algo aqui muito interessante, que parece que muitas igrejas estão adaptando isso também ao Evangelho, a uma nova modalidade religiosa. Eu vou mudar algumas palavras no texto e você me diga como fica. Vamos lá. Uma nova modalidade religiosa está sendo oferecida no mercado. É a religião por minuto. Esta modalidade religiosa permite que você procure Deus apenas pelo tempo efetivo em que utilizar os seus serviços, ou seja, segundo a sua demanda. Assim você investe um tempo justo e possui total controle sobre o restante da sua vida. Funciona de forma muito prática. Você vem à igreja, acumula créditos de favor divino que nunca expiram e são consumidos conforme você liga e desliga sua cobertura espiritual por minuto de utilização. Utilizando as mais modernas tendências da nova era, esse produto é adaptado à moderna religiosidade, tratando cada pessoa na sua individualidade de acordo com seus desejos, acione apenas quando for realmente necessário. Seria cômico se não fosse triste, não é? Mas é assim que a nova religiosidade tem se apresentado. Ou seja, está sendo oferecido aos homens uma vida religiosa dessa forma. Você tem o controle, você assume o controle de tudo e usa apenas quando for necessário.
E quando não for necessário, simplesmente você desliga. E infelizmente é assim que a moderna religiosidade nos chama a viver no dia de hoje. Deus parece, sabe o quê? Vamos usar um exemplo disso. Você está enfermo, mas não é uma enfermidade que te incapacite. Você sabe que precisa parar para tratar daquele problema, mas você só vai parar quando realmente não tiver mais solução. E Deus então parece aquele remédio amargo que nós só tomamos quando não há outra solução. Nós só o procuramos quando não tem mais jeito. E é isso que essas igrejas têm ensinado. A pessoa resiste até que não suporte mais as consequências do seu modo de vida, então ela conclui: não tem jeito, vou ter que acionar Deus. E o faz quando for conveniente, e assim que tudo estiver bem, ele simplesmente coloca Deus no modo stand-by de novo, e você fica lá na gaveta, até que eu precise do Senhor de novo. Eu quero falar duas coisas nessa manhã. Primeiro, o que esta modalidade de religião se baseia, e depois contrastá-la com o verdadeiro evangelho. Então, primeiro, essa modalidade de religião que nós temos visto, no que ela se baseia? Eu vou citar algumas questões. Esse modelo de religião leva em conta, acima de tudo, o que as pessoas desejam. Sim, é esse tipo de religião que as pessoas querem. É esse tipo de Deus que as pessoas desejam, e é esse tipo de compromisso que elas almejam em sua vida. Um compromisso que possa ser usado apenas quando necessário. Isso não é estranho, o texto que lemos diz: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Conforme o quê? Os seus próprios desejos. Então, este tipo de religião está dentro do modelo que as pessoas querem e buscam. Está dentro daquilo que as pessoas almejam para elas. O ser humano tem os seus desejos, e quanto mais eles puderem realizar os seus desejos, melhor estará para eles. Uma segunda questão mostra que o planejamento de marketing aplicado a essa religião é o mesmo modelo aplicado às questões comerciais. Sim. Como que este tipo de religião é planejada? Exatamente como o marketing diz que ela tem que ser. Por exemplo, o perfil do cliente é traçado. Quem eles querem atingir? E você pode pensar que esse novo tipo de religião visa atingir os incrédulos. Não, não visa. Visa atingir um número de que se tem pesquisa sobre eles e se procura saber sobre eles, e que hoje se chamam os chamados desigrejados, ou seja, pessoas que supostamente decepcionadas ou negligenciadas pelas suas igrejas, ou seja, eles entendem que as suas igrejas não atenderam às suas expectativas, elas estão em busca de uma nova religiosidade, e foi isso que essas pessoas detectaram. Que há pessoas que não querem mais o perfil de igreja tradicional como sempre se teve, eles querem algo diferente. Então, tem sido oferecido algo diferente a essas pessoas. A partir do momento que o perfil é traçado, as necessidades e desejos são descobertos, ou seja, o que eles buscam. Saber o que decepcionou essas pessoas na igreja e qual tratamento que elas desejam receber para retornar à religião. Então, se busca conhecer o que essas pessoas desejam ver na igreja. Como é a igreja que você quer? Como é a religião que você quer? E nós vamos dar a você exatamente a religião como você deseja. E o produto final disso é projetado de forma que venha atender o desejo do consumidor. Ou seja, é oferecido exatamente aquilo que as pessoas desejam. Nada que as ofenda é usado, mas apenas aquilo que lhes satisfaça. Você jamais será ofendido numa igreja dessas. Você jamais ouvirá algo que ofenda o pecador. Jamais ouvirá que você tem falhado. Jamais ouvirá que realmente você não é quem você pensa. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que faz bem aos seus ouvidos, é isso que será ensinado. Em terceiro lugar, o que a religiosidade do pague quando usar oferece é muito claro.
E ela é baseada em 3 palavras que até mesmo sobre nós tem grande influência, que nós procuramos e damos ênfase a elas. Palavras como, por exemplo, você gosta de produtos personalizados? Você gosta de contar com um atendimento atualizado e com resultado imediato? Observe o que essa religião oferece. Primeiro, oferece um evangelho personalizado. Não o que é oferecido a todos, comumente comum, mas uma mensagem de Deus diretamente para você. Ou seja, não para o grupo, não para todos os homens, para você individualmente, de acordo com as suas necessidades específicas, de acordo com aquilo que você espera. É isso que essa religião oferece. Um evangelho com a sua cara, com as suas necessidades, com aquilo que você deseja. Observe bem como isso se contrasta com o evangelho, quando Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então preste atenção, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabe as dificuldades que você vive? Os crentes a vivem há pelo menos 2000 anos. Sabe as lutas que você tem? Os crentes ao redor do mundo também as possuem, as mesmas, porque Satanás é o mesmo que ataca a todos. Nada de um evangelho personalizado, não, a mensagem é para todos nós. Além disso, essa religião dispõe de uma metodologia atualizada. A velha e ineficiente pregação bíblica está sendo substituída por preleções emotivas e cativantes, ou seja, aquilo que literalmente vai coçar os seus ouvidos. Um pregador que esteve conosco há algum tempo atrás, nos disse que o crente citado ali em 2 Timóteo 4 é o crente cotonete, não é? Você já coçou o ouvido com o cotonete? Aquela coceirinha gostosa que te dá prazer. É aquela mensagem que dá coceira aos ouvidos, mas não resolve absolutamente nada. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. 1 Coríntios 1:21 diz, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sim, é isso que essas pessoas consideram. A mensagem sobre Jesus Cristo é insuficiente e é uma loucura. Mas um dos grandes atrativos desta nova religião é que ela oferece satisfação imediata. Você se sentirá bem consigo mesmo e com o mundo. Este é o alvo desta mensagem. Você sairá realmente dos cultos desta nova religião transbordando de satisfação consigo mesmo. Ou seja, vai lhe agradar em todos os sentidos. A palavra de Deus, muito pelo contrário, nos ensina que não é assim que os crentes se comportam. Não é a satisfação imediata o nosso alvo. Olha o exemplo de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés buscou satisfação imediata? Não. Ele esperou em Deus, no tempo certo de Deus. A satisfação imediata não é algo que Deus está preocupado tanto com a nossa satisfação eterna. E, finalmente, o que essa religiosidade serve aos seus adeptos, ou seja, o que é servido nos cultos desta moderna religiosidade. É servido um evangelho com base em benefícios temporais e terrenos, com ênfase naquilo que você pode possuir nesse mundo. Um ênfase naquilo que Deus está pronto a fazer por você neste mundo, pronto a lhe dar. Ou seja, todas as questões difíceis e dolorosas do Evangelho são retiradas. Ninguém quer ouvir falar de dor, ninguém quer ouvir falar de dificuldades, ninguém quer ouvir falar de lutas, mas somente daquilo que agrada aos seus ouvidos. A palavra de Deus diz
Paulo dizendo aos romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As lutas de hoje são pouca coisa perto do que Deus nos dará. Mas a moderna religiosidade está dizendo: não lutas, muito pelo contrário, todas as bênçãos que satisfaçam a mim mesmo hoje. Além disso, o que eles servem nesses cultos não passa de leite aguado. Pedro disse assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Parece que não é uma coisa de ontem, mas de todo o tempo, não é? Você lembra daquele tempo que nós comprávamos leite do carroceiro, é assim que chamava no Rio Grande do Sul? O tio do leite, não é? A carrocinha vinha anunciando, ele tinha lá uma corneta, alguma coisa que ele fazia barulho, então você sabia que ele estava vindo, e daí quando alguém também queria comprar leite daquela pessoa, ele ia a alguém que já comprava leite e pergunta: e daí o leite é bom? E às vezes você respondia assim: não, metade é água. Sabe o que é leite não falsificado? Leite sem água. Não contaminado, nem realmente perdendo seu valor através da água que é misturada a ele. Infelizmente, o que a nova religião oferece é leite aguado. Quem que se alimenta de leite aguado? A quem ele vai sustentar? E, finalmente, uma ênfase numa mensagem estritamente emocional, de acordo com as necessidades emocionais, ou seja, a ênfase da mensagem dessa nova religiosidade é para suas necessidades emocionais. Então, eles vão dar a você um suporte emocional para que você resista às lutas da vida. Enquanto eles falam isso, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, o que eles estão oferecendo simplesmente trata dos efeitos, mas não trata da causa do problema das pessoas. Elas vão lá, são massageadas em seu ego, em seu orgulho, recebem um tratamento individualizado às suas supostas necessidades, as suas dores são tratadas, mas a causa de tudo isso é negligenciado. Eu jamais voltarei num médico se ele estiver preocupado mais com a minha dor do que com as causas da minha dor. Aqueles meus companheiros aqui das cólicas de rim sabem o que eu estou dizendo. A primeira coisa que nós queremos que o médico nos faça é cessar aquela dor terrível. Mas se ele trabalhar apenas com isso e não trabalhar com a causa, o que acontece com a dor? Ela volta e talvez volte pior ainda. O que a religiosidade tem feito é simplesmente tentar tratar da dor das pessoas sem tratar da causa e sem dar o único remédio que é Jesus Cristo. Eles negligenciam o único remédio que há para tudo isso, que é Jesus Cristo. Tratam apenas superficialmente. Jeremias citará isso, que tratam superficialmente a ferida do meu povo. E é isso que nós temos visto nos nossos dias. Mas nós temos que observar também o contraste claro entre esse sistema religioso e o evangelho bíblico. Há um contraste, irmãos, que devemos saber identificar muito bem entre esta nova religiosidade aguada e aquilo que é o puro evangelho da graça de Deus. Eu vou citar algumas questões que elas, de forma geral, apanham aquilo que está acontecendo no nosso dia. A primeira regra de tudo isso é que o evangelho de Cristo, quando modificado em qualquer ponto, deixa de ser o evangelho da graça de Deus. Ou você crê em 100% do evangelho, ou você não crê em evangelho algum. Ou você prega 100% fielmente o que o evangelho ensina, ou você não prega evangelho algum. E o que os modernos pregadores têm ensinado é que receberam de Deus uma mensagem atualizada que os antigos pregadores não receberam. Olha, nós temos uma mensagem mais fresca. Deus nos deu realmente uma mensagem atual daquilo que o evangelho significa. A verdade não é nova, ela é velha. E se algo é novo, não é verdade. Não existe verdade nova. A verdade é antiga.
muito bem baseada nas Escrituras. E ela não pode ser modificada para atender uma geração de pessoas que querem mais ser mimadas do que amadas por Deus. Querem mais que o seu ego seja massageado do que realmente a verdade atinja os seus corações. Quando modificamos, acrescentamos ou subtraímos qualquer questão da verdade bíblica, ela deixa de ser a mensagem de Deus. Observe o que Gálatas 1:8 e 9 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Duas coisas importantes. Paulo diz: mesmo que eu, Paulo, com toda a sua autoridade, ou um anjo do céu com toda a sua glória, desça aqui e pregue outra coisa diferente do que Jesus Cristo ensinou, seja excluído do vosso meio. E a segunda questão que ele diz é que existe outro evangelho, não este evangelho bíblico. Então, a primeira questão que você deve estar atento é: modificar qualquer questão no evangelho faz com que essa mensagem deixe de ser o evangelho da graça de Deus. Você não pode modificar absolutamente nada. Provérbios diz no capítulo 30, toda a palavra de Deus é pura, ou seja, ela não é misturada, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado o quê? Mentiroso. Você não pode acrescentar nada, subtrair nada, modificar nada. Em segundo, a proposta de aliar a Bíblia e as ciências humanas termina por negar a suficiência das Escrituras, o que tem sido visto principalmente nessas modernas igrejas, a soma muitas vezes da psicanálise com o Evangelho de Cristo. Deixa eu lhe dizer algo sobre aquilo que representa a psicanálise. A psicanálise nasceu basicamente em Viena, na Áustria. 3 grandes escolas vieram dali: a escola de Freud, a escola de Heidel e a escola de um menos conhecido, Viktor Frankl, que eu li um livro há poucos dias chamado O Sentido da Vida, a Logoterapia, não é? Interessante o livro, mas sem base bíblica alguma. Essas 3 escolas de psicanálise de Viena, elas foram fundadas e são alicerçadas em tudo que seja contrário à palavra de Deus. Por que a psicanálise não pode ser usada em conjunto com o Evangelho? Porque a psicanálise é contra o Evangelho. Ela é absolutamente contra tudo aquilo que o Evangelho ensina. Por exemplo, é conhecido o fato, e não foi por acaso, que Freud iniciou ou abriu o seu consultório de psicanálise num domingo de Páscoa. E por que será que ele fez isso? Para mostrar exatamente a contrariedade dele contra o Evangelho. Freud não é amigo, a psicanálise não é amiga, muito pelo contrário, inimiga do Evangelho. Mas sabe o que as igrejas estão tentando fazer? Juntar duas coisas que são irreconciliáveis. A palavra de Deus diz, em Salmo 19:7, que a lei do Senhor é perfeita. O que significa isso? Ela é completa. E ela faz o quê? Restaura a alma. A palavra de Deus claramente diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta igreja ensina e sempre ensinará a suficiência das Escrituras. A Bíblia é completa e suficiente para tratar da nossa alma em absolutamente todas as coisas. Não há nenhuma falta nela, não há nenhuma necessidade de ser complementada. A palavra de Deus é pura e completa e requer e traz-nos tudo o que a nossa alma requer. Então nós não misturamos as coisas porque sabemos que a Bíblia é suficiente. Em terceiro lugar, a religiosidade que alega possuir uma nova revelação não a recebeu da parte de Deus. Se você observa, isso é difundido através da internet, dos meios digitais.
Aquilo que mais se prega nesta nova religiosidade é que elas têm uma revelação da parte de Deus que os antigos pregadores não entenderam. Isso é um argumento deles nesses dias. Eles são detentores de uma revelação para o nosso tempo, não para o passado, mas para esse tempo pós-moderno em que nós vivemos. Primeira questão que dizemos sobre isso. A revelação de Deus está pronta há quase 2000 anos. Há mais de 1900 anos, a Bíblia foi completa. Não há nenhuma nova revelação. Deus não nos disse nada após isso. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou através de quem? Do Filho, de Jesus Cristo. E por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E Paulo está falando do quê? Da palavra de Deus. Quando o cânon da palavra de Deus fosse completo, todos os livros forem escritos, Deus completaria a sua revelação e não haveria necessidade nenhuma mais disso. Sabe de onde vem essa nova revelação desses pseudo-pregadores? 1 Timóteo 4 deixa claro de onde vem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós sabemos de onde vem essa nova revelação. A Bíblia é clara quanto a isso. Ensinos de espíritos enganadores, doutrina de demônios. A verdade não é nova. E isso que estão apresentando não é a verdade. E, finalmente, a mensagem desta nova religiosidade faz do homem o seu Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por isso o evangelho, que é ofensivo ao pecador, ele não é citado nessa nova religiosidade. Você vai aos cultos e nada que ofenda o pecador é dito. Nada que ofenda o pecador é ensinado. Aquilo que eles ensinam não é um caminho que imite os passos de Jesus Cristo, pois ignora toda a luta contra o pecado e todo o sofrimento. 1 Pedro 2,21 diz, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Jesus Cristo padeceu por nós. Ele marcou as suas pegadas nesse chão, para que nós também andemos assim. E sabe finalmente o que essa nova religião faz? Ela não ensina que Cristo deve crescer enquanto eu diminuo. Ela ensina que eu devo crescer, porque eu sou o personagem principal de tudo isso. João 3,30, João Batista disse, é necessário que ele, quem? Jesus Cristo cresça e eu diminua. Essa nova religiosidade não ensina isso. Exclui Jesus Cristo e faz do homem o seu Deus. Eu quero completar dizendo a você 3 coisas. Primeiro, isso não é inédito, isso sempre aconteceu. É apenas uma repetição do mesmo. 2 Pedro 2,1 diz, também houve entre o povo, ou seja, entre o povo judeu, no Velho Testamento, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. É contrabando, introduzir por debaixo dos panos, coisas que Deus não disse, mas que são ensinos de demônios. Isso sempre existiu e sempre existirá. Então não nos assustemos com isso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo precisou exortar fortemente os crentes gálatas, nesse sentido, quando diz, ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem? Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, ele está dizendo, quem vos seduziu para que vocês não considerem mais Cristo a sabedoria de Deus? Sabe o que é isso que está acontecendo? A sabedoria dos homens está ocupando o lugar da sabedoria de Jesus Cristo,
em quem a Bíblia diz que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. As pessoas estão tendo vergonha de Jesus Cristo glorificado e sendo seduzidas por uma mensagem que lhe agrada os olhos e o coração. Mas, finalmente, qual deve ser o nosso papel? O texto que lemos no início diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então eu quero completar aqui dizendo: prega a palavra, para referir-se ao seguinte fato. Você tem lutas e problemas? Eu também tenho. Todos nós temos. Deus já nos deu o grande remédio. Sabe como um cristão vence as suas lutas e problemas? Em primeiro lugar, a Bíblia diz: buscai a Deus e o seu reino antes de todas as coisas, e o que vocês precisam vos será acrescentado. Primeiro, a solução para mim mesmo é esta: é a Bíblia. Todos nós precisamos de doses maciças da palavra de Deus em nosso coração. Pregar a Bíblia para nós mesmos é o primeiro passo. A primeira questão que precisamos é Bíblia em nossa mente, em nosso coração. Prega a palavra, insta, prega a quem? A você mesmo. Leia este livro. Faça com que esse livro esteja diante dos seus olhos todos os dias e o máximo possível do dia diante de você. Todos nós temos falta de tempo, verdade, mas a Bíblia diz para remirmos o tempo, comprarmos tempo. E como compramos tempo? Dando prioridade à palavra de Deus. Então a primeira coisa que precisamos é pregue para você mesmo, através daquilo que a Bíblia lhe ensina. Então nós vamos a um segundo estágio. Nossas famílias têm problemas, sim, é verdade, não nos esquivamos disso. Há casamentos com problemas, casamentos enfrentam problemas, verdade, tudo isso é real. E qual é a solução de Deus? Bíblia. Prega a palavra para quem? Para você, para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus filhos, para as pessoas que estão na sua casa. Faça com que a Bíblia esteja aos olhos de todos daqueles que moram na sua casa. As nossas famílias precisam de quê? De Bíblia, Bíblia e Bíblia. Terceira questão. Nossa igreja não vai jamais se transformar numa igreja ao estilo moderno que esses homens querem. Se vierem ao nosso meio, ouvirão a Bíblia. Se vierem ao nosso meio, ouvirão que Jesus Cristo reside nele toda a sabedoria e todo o conhecimento, que não há ninguém igual a ele. Então sabe o que essa igreja faz? Ela prega a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia e a Bíblia. Pregues, insta, quer a tempo, quer a fora de tempo. Sabe o que significa? Se as pessoas ouvirem, esta igreja pregará a Bíblia. Se as pessoas não ouvirem, esta igreja pregará a Bíblia, porque ela pertence a Jesus Cristo, de quem é essa Bíblia. Então é isto. Eles estão oferecendo a nós o quê? Suco de laranja aguado, leite estragado, enquanto Deus nos dá o melhor. Não aceitamos isso. Não queremos isso nem para mim, nem para minha família, nem para a nossa igreja e para ninguém de nós. Continuamos confiando na Bíblia, porque foi a Bíblia que nos trouxe até aqui. E é isso que devemos fazer. Se homens querem andar da forma que eles querem, eles andem. Mas nós não precisamos andar com a multidão. Andaremos no caminho que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Daqui a poucos dias, Ele virá do céu nos buscar. Então todas as lutas e dificuldades terão fim. Nós ouviremos a Bíblia dos lábios dele. Isso será maravilhoso. E lá no céu, o que vai nos manter será a verdade vinda dos lábios dele. Vamos fechar os nossos olhos, pedir que Deus